passou a sua vontade? Você deixou de gostar de cerveja? Eu falo, claro. Eu falo que não. Eu falei, só que eu não bebo mais. Eu falei assim, a vontade não passou. Se eu beber de novo, o gosto é o mesmo que tinha. Eu vou gostar. Só que eu decidi a não fazer isso mais. Eu não posso, irmão. Eu não tô falando sobre pecado. Isso é outra linha, isso é outra coisa. Eu falei, o que Deus está te pedindo pra você, meu brother? Se isso aqui me fez cair, se isso aqui desgraçou a minha vida, Sansão, você não pode com bebida forte, irmão. Para de vacilar. Eu falei, então, se eu vou num restaurante, e às vezes acontece, tá lá, garrafa de vinho, eu falo, cara, você só retira pra mim, por favor? E quem toma? Eu tô falando de mim. Eu sei de mim. Cara, eu não bebo mais. Deixei de gostar? Se eu tomar de novo, o gosto é o mesmo. Mas, e se eu ver, eu fico desesperado? Não, irmão, o espírito já controlou minha vida. É claro que eu não vou ficar dando bobeira. Seja bem-vindo! Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Voz. Aqui você aprende a ouvir a voz de Deus. E hoje eu estou com um convidado incrível que vai trazer muito de Deus aqui para a nossa mesa e também vai falar um pouco de empreendedorismo, sobre também inteligência emocional. Tenho certeza que você vai ser muito edificado aqui nesse podcast. Quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e se puder compartilhar com 10, com 20, com 100, faça isso agora, porque você vai receber direções que vão servir para a tua jornada aqui nessa terra. Tenho certeza que até o final aqui desse podcast, pode anotar o que eu estou falando, até o final desse podcast, você vai sair com uma bagagem tão grande, tão boa, que você vai querer começar alguma coisa aí na sua vida. Tenho certeza disso. Fernando Lidera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz. Obrigado, o prazer é meu. Olá a todos os telespectadores, todos os inscritos aí no canal. Espero que esse bate-papo nosso possa edificar muita gente, porque Deus é maravilhoso o tempo todo. Meu irmão, como é que começou a tua caminhada com Jesus? Abre teu coração para nós. Profeta. Bom, se eu falar muito, você me interrompa, né? Porque a minha caminhada, nós nascemos num lar cristão, mas nós não éramos praticantes, né? Nós não éramos praticantes e também não éramos evangélicos, né? Tudo começou lá em 2008, então eu vim de festa, eu vim de balada, eu era um alcoólatra, na verdade. Então, eu trabalhei no banco muito tempo, enfim, e tudo começou com o banco, né. Então o banco ele te ele me ensinou como profissional e ele foi a porta que Deus usou para que eu conhecesse Jesus, né. Eu trabalhava, como o tesoureiro, eu estava saindo de uma agência para ser promovido e deu uma diferença na tesouraria, R$ 10.000 na época. Isso foi em 2008, 2008, 2007 para 2008. E eu nem estava na tesouraria naquela época, eu já tinha passado o serviço e eu sei que virou e caiu para mim. E eu procurei por um mês e nada, 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 nada. E o meu irmão já era evangélico, ele já estava caminhando com Cristo, e a mudança de vida dele foi muito grande, que meu irmão foi um testemunho, extraordinário o que Deus fez com ele, né. E aí eu lembro que aquilo estava apertando, estava para eu perder o emprego. E eu falei para o meu gerente na época, falou assim: "Eu pago os 10.000". Ele falou assim: "Você não pode pagar, porque senão vão achar que foi você". Eu falei: "Mas não fui eu". Eu falei assim: "Eu sei que não foi, mas você tem que encontrar". Não tinha como encontrar. Esgotei todas as possibilidades. Aí um belo dia, numa terça-feira, cheguei em casa, eu estava bêbado, como sempre. Cheguei em casa, ajoelhei, que eu não ajoelhava, não rezava, não orava, mas eu vi o meu irmão, ele com muita sutileza pregava e tal, e eu me lembro da oração que foi assim, eu falei: "Deus, o meu irmão fala que o Senhor faz milagres, que o Senhor f que o Senhor faz as coisas acontecer. O Senhor sabe que não fui eu que peguei esse dinheiro. Se o Senhor encontrar esse dinheiro para mim", essa diferença, isso era agosto de 2007. "Eu fico até o Natal sem beber cerveja".
e eu tinha 4 casamentos de grandes amigos meus. Aqueles casamentos, eu falei: "Olha, eu só vou tomar nos casamentos". Eu negociando com Deus, né. Aí eu me lembro que parecia que eu estava engolindo uma caneca dessa, descendo na minha garganta, eu senti uma pontada, que eu quase que eu deitei no chão. Eu falei: "Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Até dezembro e nem nos casamentos eu não bebo". Eu gostava de bebida, de cerveja, mais do que de qualquer outra coisa. Beleza, dormi. Quarta-feira, fechando tesouraria, quanto que sobra? 10.000. E aí na época não, eu não me atentei, né. Aí no finalzinho, aí o Espírito Santo, a gente que tem intimidade com o Espírito Santo, a gente sabe que é ele, mas naquela época eu não sabia. Aquela coisa na minha cabeça: "Tá aí a diferença, você pediu, eu encontrei, você pediu, eu encontrei, tá aí a diferença, tá aí a diferença". Aquilo começou a martelar na minha cabeça, aí a minha ficha caiu, eu falei: "Não, não, não, não". Eu falei: "Não, mas não é possível, mas" eu falei: "Não, não, não, isso é coisa da minha cabeça, deve ter alguma coisa". Eu fiquei uns 3, 4 dias procurando aquilo sem falar pra ninguém, e sobrando 10.000 na tesouraria. Aí aquilo martelando, o Espírito Santo falando, falou: "Tá aí, você me pediu, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí". E enfim, eu conversei com meu irmão, eu falei: "Mano, aconteceu uma parada esquisita comigo". Aí eu contei, ele chorou e riu ao mesmo tempo, né, que quando a gente tem experiência com Deus e a gente vê Deus tratando outra pessoa, ainda É mais alguém que a verdade. gente ama, a gente fica feliz com aquilo, né. Claro que o processo é doloroso. Resumindo, o dinheiro apareceu, e aí eu comecei a minha caminhada com Cristo. Foi daí que eu comecei na igreja, comecei a sair do velho homem, e a minha experiência com Deus começou com tudo E isso. ficou sem beber mesmo. Fiquei até o Natal, e aí foi uma experiência bacana, porque eu tinha medo, isso eu já contei essa história muitas vezes, isso já serviu de exemplo para muita gente que tem problema com bebida, que eu tinha medo de não beber e não ser uma pessoa legal, e eu achava que era por causa da bebida. E aí eu percebi que não era, eu continuei a mesma pessoa. Então eu fiquei até o Natal, no Natal eu bebi, só que eu vi que estava diferente, eu vi que estava diferente. E eu não e nesse período fora da bebida, eu ia muito pouco na igreja, o meu irmão tentava me levar com muito jeito, com muita estratégia. Aí no Natal, eu voltei a beber, fiquei até o carnaval. Aí no carnaval me deu um colapso alcoólico. Saí com os amigos do banco, eu estava na época era minha namorada, hoje é minha esposa, e na época eu apaguei e eu não lembro o que ela falou, mas eu sei que foi uma coisa muito dura, e naquele dia, foi no interior da Bahia aí, eu falei assim: "Não dá mais". Eu achava que eu conseguiria controlar, que eu falei pra ela quando eu voltei a beber, eu falei: "Olha, eu vou controlar", porque eu não tinha limites. É igual eu falei, era alcoólatra mesmo, mas eu não controlei, né, é o que a Bíblia fala, a gente não pode brincar com a carne, a gente não tem controle sobre a carne, somente com o Espírito de Deus. E eu não tinha essa intimidade, né, Deus não estava, eu não tinha entregado a minha vida para ele. E aí eu parei definitivamente, eu tocava, pagode em bar. E eu lembro quando eu voltei desse carnaval, eu fiz o último, não era nem show, a gente sentava na roda assim mesmo e tal, em mesa. Falei pro pessoal, falei: "Olha, tá aqui o instrumento, eu não venho mais", eu já não estava bebendo, já tinha parado mesmo. E os caras falaram assim: "Pra onde você vai, Fernandinho? Você vai viajar?" O pessoal me chamava de Fernandinho Beira Bar. E e aí eu falei: "Não, agora eu sou crente". Aí o pessoal chacotou: "É, isso aqui, tal, tal". Eu tinha uma Honda Bis, eu lembro que eu sentei na moto chorando, porque eu gostava muito daquilo. E eu falei: "Deus, eu vou ficar 30 dias". Isso foi em 2008. Falei: "Eu vou ficar 30 dias, eu vou me entregar a você, como o meu irmão me falou. Se em 30 dias eu não ver uma mudança, eu volto pra cá". E eu chorando mesmo, chorando, igual quando você tira um doce de menino. E isso foi em 2008, estamos em 2026 e graças a Deus, Deus nunca fez mais uma obra. voltei. Fez. Você fala isso aqui, quem te acompanha sabe disso, mas a gente não pode esquecer que Deus faz milagres maravilhosos. Deus transforma qualquer tipo de pessoa. Amém. E eu falo isso muito nesse meu processo de bebida, eu gosto de contar isso, porque isso pode servir de força para alguém que vai ouvir. Quando eu estava indo no processo, meu irmão já evangélico, eu lembro que ele me chamou no almoço na casa dele, eu não era casado, ele Você já fez era. quase um voto para Deus. Sim,
Exatamente. né? O É, poder de um voto. sim. E antes disso, né, meu Eu irmão me levou na acredito casa muito no dele. poder do voto. Sim, isso Acredito muito. e Existe Deus muito poder no voto. existe, porque foi isso que aconteceu Porque você comigo. fez 2 votos, né. É, O primeiro de não beber até dezembro, e exato, depois o voto de 30 de dias. 30 dias. E o de 30 dias foi eu estava na calçada de um bar, eu tinha acabado de tocar pagode, que é uma coisa que eu amava fazer. E eu falei: "Deus", eu chorando, assim, copiosamente, eu coloquei o capacete, eu parei e falei: "Deus, eu te dou eu te dou 30 dias, porque eu preciso ver alguma coisa diferente em mim, pra achar que isso não é loucura da minha cabeça, e que meu irmão não tá bitolado", aquelas coisas que a gente sempre ouviu, né. Porque se eu não ver, eu volto pra trás. Que os caras falaram assim: "Fernando, seu instrumento vai ficar aqui". Eu deixei meu instrumento lá. E antes dessa época, dessa decisão do dia D, foi uma coisa muito impressionante que o meu irmão nós convertemos na Assembleia de Deus. E eu lembro que eu falava para meu irmão, falei: "Cara, você é da Assembleia de Deus?". Eu nem sabia o que era Assembleia de Deus, né, ignorante espiritualmente falando ele me levou na casa dele, nós fomos no mercadinho comprar um negócio, e claro, eu olhei para o freezer de cerveja, falei: "Eu não vou tomar, o cara é crente, não vou beber cerveja na casa do cara". Meu irmão, né, e ele abriu o freezer, eu não esqueço disso. Ele falou: "Quantas você quer?". Eu falei assim: "Mas como assim, mano?". Ele falou assim: "Você não vai tomar cerveja?". Eu falei: "Pô, mas você é crente, eu tô na sua casa, eu não vou fazer isso". Eu falei: "Não, deixa de besteira. Quantas você quer?". Eu falei: "Ah, então me dá 6 latinha". Ele comprou, ele pagou, ele me serviu, da Assembleia de Deus. Aquilo me constrangeu demais. O testemunho dele, eu falei: "Cara, essa igreja dele é diferente", porque ele poderia ter lavado a minha cabeça ali, e ele não tocou no assunto, não me condenou, porque ele também era. E ele era muito mais hard do que eu. Então primeiro eu vi o que Deus fez na vida dele, vi o testemunho dele, a maneira que ele levou o evangelho para mim, E que é isso é isso que muito eu importante. digo, Fernando, às vezes as pessoas não têm sabedoria Exato. para conduzir um trabalhar de Deus. É. Teu irmão teve sabedoria. Muito, Às mas vezes muito. a gente vê tantos maus testemunhos É, e gente que não se converte, porque não é conduzido com sabedoria, né. Às perfeito. vezes a pessoa pega um asco, né, de servir a Deus, de crente da igreja, porque o outro lá é legalista, Exato, né, e é bitolado, bem como tu disse. exato. Então, é a falta do Espírito Santo, né, é a É, falta do trabalhar, porque o Espírito Santo ele tem um jeito peculiar para trabalhar no coração de cada um de nós, é né. Ele verdade. tem um jeito, ele tem uma maneira de Tem. falar com a gente, de nos constranger, bem como tu sentiu Jesus aí. fazia isso, né. E aí eu me lembro que aquele dia eu fiquei eu acho que eu nem tomei as 6, eu acho que eu tomei uma, que eu fiquei tão constrangido com aquilo que eu esperei, eu falei: "Ele vai falar que é pecado, ele vai falar que é inferno, ele vai falar que eu estou errado, ele vai me crucificar". Nada. Aí, eu lembro que todo final a igreja que ele começou primeiro, depois eu fui, acho que era do tamanho dessa sala, pra uma igreja, né. E eu lembro que todo final de semana era uma arrastação de cadeira, ele sempre arrumava alguma coisa, um pretexto e falava: "Mano, você ajuda a gente?". E claro que eu ia, eu sempre fui muito conectado com ele. E nessas idas e vindas, pastor, evangelho, ele foi me apresentando, foi mostrando, e aí tudo aconteceu quando aí eu tomei a decisão depois desse carnaval, que eu não falo que foi fatídico, que foi a minha porta de entrada, né. E aí desses 30 dias que eu falei, eu fiz o voto, 30 dias, falei: "Deus, 30 dias, senão eu volto para trás, volto do mesmo jeito que eu tô saindo, eu volto". E aí foi só experiências maravilhosas, claro, na mão do oleiro, Deus processos. fez a obra. Opa, fez a obra e hoje estamos aí caminhando, pastoreando igreja, e eu falo que é maravilhoso. Fernando, alguma vez na tua vida, tu tem a certeza de que Deus falou contigo? E que tu pode dizer assim: "Olha, foi Deus falando comigo"? No banco, nesse banco que eu trabalhei, logo depois desse voto de 30 dias, eu fui promovido, que a diferença encontrou, e eu fui para uma agência. Fiquei nessa agência 4 anos, numa região pesada em Goiânia, muito movimento, e eu já estava, assim, a ponto de enlouquecer, muito trabalho, pressão, pressão, pressão. E eu na igreja, e eu lembro que eu saí um dia de casa, numa sexta-feira, ligaram na agência e falaram assim: "Olha, o diretor vai vir segunda-feira, na agência, então vocês deixam tudo organizado", aquela pressão, né.
Beleza. Segunda-feira de manhã eu saí de casa, eu botei a mão na maça eu me lembro como se fosse agora. Eu coloquei a mão na maçaneta da porta, e eu era novo na fé, eu era novo, eu estava gatinhando ainda, né, tomando leite. Eh, eu sempre orei muito em silêncio, só em pensamento, porque eu sou um cara analítico, então, assim, para ter certeza, falei assim: "Não, ninguém ouviu, foi Deus mesmo, né". E eu Pra falei não assim, restar para dúvida. não restar dúvida, eu falei: "Deus, esse diretor vai na agência hoje, eu não conheço ele não me conhece, eu tô a ponto de enlouquecer, e eu preciso que o senhor me dê um sinal de que esse povo não esqueceu de mim naquela agência". Amém. Fui embora. Beleza, eu tenho um lance com café por causa disso. Cheguei na agência, fui fazer algumas coisas, a tia da limpeza desesperada, limpa daqui, arruma de cá, tá, 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 tá. E aí, aquela mesma voz que me falou na época, achei a diferença, falou na minha cabeça: "Faz o café, faz o café, faz o café, faz o café, 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 café". Falei: "Gente, mas que perturbação na minha mente", eu não entendi ainda que era Deus me direcionando. Fiz o café, tal, e fui trabalhar, muito trabalho, chega o diretor, beleza, beleza. Quando ele estava indo embora, foi pra cozinha pra tomar um café. E aí eu estava numa mesa assim, a cozinha era atrás, e ele falou assim: "Nossa", aí falou o nome da gerente: "Nossa fulana, que café gostoso". Aí na hora, eu levantei, ele é um homem grandão assim, peguei na mão dele e falei: "Chefe, fui eu que fiz". Aí estava ele, estava a regional e estava a minha gerente, todo mundo regalou o olho desse tamanho. Aí eu falei: "Ah, você que fez, tal, não sei o quê, não sei o quê". "Tá bom". Falei: "Bom", marquei ponto. Quando ele estava indo embora, eu passei rápido na frente dele, ele falou: "Senhor rapaz, estamos indo embora, foi um prazer te conhecer aqui". Eu segurei na mão dele, ele falou: "Ô chefe, prazer e tal, precisando da gente". Na hora que eu soltei, ele segurou a mão de novo, puxou assim, olhou bem na bolota do meu olho e falou assim: "Nós não esquecemos de você, Fernando. Nós não esquecemos de você". Olha Soltou só. minha mão. Aí na hora, eu lembrei. Falei: "Meu Deus, esse negócio é muito sério". Forte, hein? Isso foi numa quarta-feira, ou foi numa se foi não, foi numa segunda-feira. Aquele dia eu saí da agência quase 9 horas da noite. Foi um caos, parece que o inferno se levantou contra mim naquele dia. Foi o pior dia de trabalho da minha vida. Isso foi na segunda. Na quarta-feira me ligaram: "Fernando, sexta-feira você vai se apresentar em outra agência". Quinta era feriado, na sexta-feira me apresentei em outra agência, numa agência Diferente. maravilhosa. Aí eu falei Aí eu comecei, aí é o que eu costumo dizer, né, experiência com Deus é na caminhada. Sim, verdade. Então, eu mesmo quando alguém fala assim: "Ah, me explica Deus, me explica como é que é isso", eu falo: "Gente, não tem como explicar, é você vivendo, é esse tipo de experiência que reforça a nossa fé e fala assim: "É Deus na parada, é Deus mesmo". E aí eu fui para essa agência, fiquei lá 6 meses. Nesses 6 meses, aí deu 31 de dezembro, todo dia 31 de dezembro, o último dia do ano, os bancos não abrem, né, tem só expediente interno. Então estava lá eu, o meu outro gerente e mais um gerente de contas. Ele vai embora meio-dia e tal. Aí falaram assim: "Ó, Fernando, a regional me ligou falando que tá preparando você pra regional, não sei o quê". Eu falei: "Ah, legal, tá bom, beleza, glória a Deus". Já estava mais crente, né. Já estávamos glória a Deus, aleluia. Não, e Aí esse pra te gerente. ver, o que me chama a atenção aqui no teu testemunho, é que Deus é Deus de sinais, né. Uhum, total. Você que está nos ouvindo aqui, você pode pedir sinais para Deus, porque Deus dá. Deus não tem problema em se revelar, Deus não tem problema em falar. Ele é um Deus que dá sinais proféticos para confirmar aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está orando. Ele responde. Olha só o testemunho do Fernando aqui. Deus, eu achei incrível o que tu falou, Fernando, porque foi exatamente o que tu orou, né? Exatamente. Exatamente. E Ó, eu não era um teólogo, eu não era um cara de monte, eu não era um cara, assim, um crente exemplar, eu estava começando, né. sim. Eu estava ali no início da fé, experimentando, mas servia muito, eu sempre fui muito de fazer, né, de hoje mesmo eu cheguei aqui, eu fui tomar um café ali embaixo, estava só uma mocinha atendendo, tadinha, e aquele tanto de gente, eu mexi com consultoria muito de comércio, sei lá, deve ter faltado funcionário, e as mesas tudo cheio de coisa,
Eu tava com a minha esposa no telefone, falei: "Não, amor, eu vou ajudar, eu vou organizar umas mesas pra ela aqui, porque tadinha, né". Então eu sempre fui muito de fazer isso, e na igreja não é diferente. Aí nesse dia, um gerente PJ falou assim: "Fernando, o que que você pensa daqui pra frente na sua carreira de banco?" Eu falei: "Ah, Agora, tu gosta de pedir um sinal pra Deus, hein, Fernando? adoro". Porque eu peguei aqui teus testemunhos aqui, um É, homem que pede sinais, hein? eu peço sinais, porque, eu sempre falo pra Deus, eu falo, principalmente de uns anos pra cá, depois que eu quebrei, que aí eu afrouxei a corda. Eu quis, aí esse é um problema nosso do ser humano, né, a gente acha que pode, que faz, e aí deu muito ruim. Eu falo: "Deus, eu não quero mais gastar energia onde o Senhor não quer que eu gaste", porque de fato mesmo, a minha vida é entregue para o Senhor, tudo, e tudo. Tudo mesmo. Eu falo: "Deus, você está no comando, então só me direcione, me dá um sinal para eu saber que é por esse caminho que eu tenho que ir". Aí esse cara me fez essa pergunta, eu falei: "Ah, não sei, cara". Falei: "Ou é inspetoria ou ir para agências maiores". Eu falei: "Para São Paulo eu não vou". Naquela época eu queria mais ficar em Goiânia e tal. Aí ele falou assim: "E a diretoria do banco?". Falei: "Diretoria do banco?". Falei: "Você tá maluco?". Falei: "Diretoria do banco?". Falei: "Em São Paulo?". Falei: "Não, em Goiânia. Tem uma diretoria regional aqui. Eu acho que isso é a sua cara". Eu falei: "Ser diretor do banco, cara?". Falei: "Não, ser gerente executivo, da assessoria e tal". Falei: "Não, fulano, tem tanto cara bom em Goiânia aí, eu tô aqui agora, minha agência essa agência é média e tal". Falei: "Não, não, não, não". Aí eu me lembro, como se fosse agora, eu caminhando pra porta giratória pra ir embora. Aí eu falei: "Deus, eu não sei o que que essa diretoria faz, o que que esse povo faz, eu não sabia nem onde ficava em Goiânia". Falei: "Senhor, mas se isso for bom pra mim, se isso for bênção, eu quero". Só pensei. Isso foi 31 de dezembro. Quando foi em fevereiro, eu saí de férias, toco o telefone, era o assessor da diretoria me ligando, me falando da vaga, eu aceitei, fiquei desesperado lá na hora. Ele falou: "Você tá saindo de férias, né?". Falei: "Não, não tô mais". Falei: "Vou aí amanhã, que hora que é pra estar aí?". Eu pensei, falei: "Diretor de banco". Falei: "Eu tô aí 5 horas da manhã". Ele falou: "Não, sai de férias", o assessor. Eu falei: "Não, moço, eu não quero, eu já tô descansado". Ele falou: "Não". Aí ele me deu um molho de uma semana. Aí eu cheguei na diretoria, conversei com o diretor. Lembra do café? Sim. Era o mesmo diretor. Aí olha o que Deus faz. É igual aquele meme da internet, olha o que Deus faz com a gente, né. Depois eu fui descobrir que como é que chegou no meu nome. Precisava de um assessor, porque esse cara que me ligou ia para assessoria comercial e liberou uma vaga. Aí tinha todo um pré-requisito do recursos humanos do banco, toda uma regra, mas Deus, ele é um Deus que ele cria a regra. Ele é a regra. Deus não está apegado com isso, né. Deus pega Davi lá e enfim. Aí os nomes, profeta, ninguém quis a vaga. Tinha assim umas 20 pessoas, todos recusaram. Aí é igual quando foi chamar Davi, né, Samuel fala assim: "Mas acabou-os? Acabaram-se os seus filhos?". Acabou, falou: "Não, tem um que tá aí em algum lugar". O diretor falou assim: "Fulano, tem um menino, um rapaz que fez um café pra mim". Ele falou assim: "Café, chefe? Que" Falou: "Não, fala com a regional, eu fui numa agência, teve um rapaz que fez um café. Descobre cadê ele e vê se ele aceita". Aí foi atrás de mim, me encontraram nessa agência que eu estava lá. Aí falou assim: "Diretor, ele é de uma agência média. Para esse cargo tem que ser de uma agência mega ou um assessor de regional, não tem pré-requisito, não dá". Aí Deus deve adorar essas coisas, né. Ele falou assim: "Liga para ele, se ele topar, eu faço dar certo". E aí foi onde ele chegou, me encontraram, então competência técnica e tal eu não tinha, mas o café, aí ou seja, né, aí, Pequenas obediências, grandes recompensas, né? Pequenas então obediências. na época, porque tem coisa que Deus pede pra gente igual no dia lá, É faz isso um que as café. pessoas não percebem. Faz um café. Eu Uhum. era gerente administrativo da agência, eu era o segundo cara da agência. Eu podia eu comigo mesmo com as nossas lutas mentais, e às vezes não é luta mental, a gente tá lutando contra o Espírito Santo tá falando: "Faz o café". E eu falava: "Eu sou gerente, eu não vou fazer café". Cara, foi o café, irmão. Foi a atitude, enfim, aí Deus pega essas coisas e costurou lá na frente. Aí eu costumo dizer assim para algumas pessoas que a gente
faz um aconselhamento ou outro. Eu falo: "Gente, o que Deus pede para nós, a gente não consegue entender agora. A gente só consegue entender lá na frente. É um clichê, mas é a pura verdade". E aí eu fui um cara, um rapaz novo que não tinha pré-requisitos corporativos e organizacionais, fui para a diretoria do banco. E na diretoria do banco eu aprendi muito, eu amadureci muito, e hoje, isso foi em 2012, fiquei lá 4 anos como executivo, aí eu saí do banco, fui mexer com treinamento e hoje tudo isso voltou para mim e a gente está colocando tudo isso à disposição da igreja, treinando gente, falando com gente, estruturando processos. Por isso que é importante, E sempre pregando, né. Eu ia sim. nas reuniões do banco e o pessoal falava assim: "Você é o cara do café", porque o diretor contava essa história. E eu contava isso e colocava Deus no meio, e Espírito Santo no meio. Então eu pregava para os bancários, para os parceiros, galera aqui de São Paulo, que é a matriz do banco, aqui e tal, tal. E eu ia falando de Jesus e falando de corporativo. Por isso que é importante preencher os requisitos do céu, né? É, Porque para o céu, a obediência, a obediência é a porta para a promoção. boa. Tem coisas que Deus vai pedir para a gente não vai entender. Por que que Deus está pedindo? Por que que Deus está falando para te abrir mão de determinada coisa? Mas Deus sabe o que está fazendo. E Deus está querendo ver a tua obediência, a tua entrega. Exato. A palavra rendição tem vindo muito para mim nos últimos meses, porque não se trata de só obedecer, é se render a uma coisa que tu não sabe nem o porquê que Deus está te pedindo, mas sabe, porque para mim a obediência está ligada à rendição. Exato. É quando a gente diz assim: Senhor, E rendição é uma palavra muito forte, igual eu falei assim, a minha vida de fato está nas mãos de Deus, porque igual eu estava falando de live aqui e tal, eh eh, quando eu comecei a fazer foi por obediência. Eu estava contando aqui para os meninos e comentei com você, foi por obediência. Eu não queria fazer aquilo. Comecei a ler um capítulo por dia e fui lendo, fui lendo, fui lendo, por obediência. E eu fui gravando isso, eu falei: "Deus", eu falei: "Tá aqui, eu só tô fazendo de um caseiro". Eu falei: "É seu. Se o senhor quiser fazer com que isso assopre, o senhor assopra, se o senhor não quiser, não assopra". E a minha esposa, ela é mais comercial e tal, falou assim: "Mas você tinha que fazer isso, eu já fiz tráfego pago, eu já fiz algumas manobras, não foi". Eu falei: "Amor, isso aqui tá na mão de Deus, isso aqui é dele". A minha saída de Goiânia para ir para Brasília, para cuidar da igreja lá, que é um projeto novo, quando o meu pastor me chamou, eu falei: "Tô dentro". E aí muita gente falaram assim, eu estava nessa outra empresa que você sabe, né, diretor lá e de renome, uma pessoa importante, e voa pra lá, e evento pra cá. Eu falei assim: "Se Deus me chamou pra ir pra Brasília, se for pra eu ser pastor, se for pra eu cuidar do estacionamento, se for pra eu cuidar pra lavar banheiro, carregar cadeira, se Deus apontar", a rendição é isso. A rendição faz com que a gente esqueça o ego, esqueça a vaidade, esqueça patente, esqueça diploma, esqueça qualquer coisa. Fernando, e como é que aconteceu essa transição, né, do secular para a igreja, né? Como tu teve muito tempo aí no meio corporativo, como é que tu entendeu de Deus que havia encerrado o ciclo aí, no meio corporativo e que Deus estava te chamando para um ministério dentro do reino? Isso é uma excelente pergunta, porque eu escuto às vezes pessoas que querem, falam assim: "Nossa, eu quero largar tudo e ser pastor, e fazer tal coisa". Eu falo: "Gente, calma, porque é um processo". Então, quando a gente se rende a Deus e você está conectado em comunhão com Deus, Bíblia, igreja, se alimentando disso, a gente vai deixando de lado algumas coisas, amizades, ambientes, coisas que você assistia, coisas que você ouvia. Você vai mudando sua vida e vai se conectando com Deus e entendendo Ele. Bíblia, igreja, se alimentando. Eu fui vendo os sinais. Então, quando eu fui para a igreja que eu estou hoje, eu fui vendo Deus me direcionando, que quando eu fui para essa igreja e me apresentei lá com o pastor, eu falei assim: "Olha, eu estou aqui para carregar a cadeira, para fazer o que for preciso". Eu já pregava, eu mexi, não falei nada disso. E ele foi me direcionando. Então eu comecei a pregar mais numa igreja 1.000 pessoas, 800.
comecei a servir, organizar equipes, e eu fui vendo aquela paixão na igreja, e trabalhando, aonde pagava as minhas contas. E eu fui vendo Deus melhorando e me desenvolvendo no ministério, e eu falei: "Opa, Deus está me colocando para pregar mais". Por isso que ele me cobrou a ler mais Bíblia, a estudar mais. Eu comecei a fazer isso, as minhas ministrações melhoraram. E a quantidade de vezes para eu pregar aumentou. E o meu pastor nem sabia que eu estava fazendo live, nem sabia. Eh, Sinais, eu costumo dizer assim, profeta, a Bíblia fala, né: "Os sinais seguirão os que creem". E eu gosto de dizer, está lá no em Acrescentares, né, capítulo 740, "E os que creem seguirão os sinais". Deus vai mostrando pra gente. Com certeza. Então eu falei: "Opa, então se esse é o caminho para eu servir mais na igreja, estar pregando, enfim, eu vou me empenhar nisso". E aí acaba que a igreja vai dando esse sinal para você, o seu pastor, o seu líder vai te colocando na linha de frente, você vai sentindo paz, o espírito vai fluindo, as pessoas vão falando. O feedback das pessoas não é para inflar o nosso ego. Eu sempre peguei algum feedback depois que você ministra, de uma live, de um comentário, alguém que fala assim: "Poxa, essa palavra, pastor Fernando, quando eu estava vindo para a igreja, eu fiz tal oração e o senhor falou aqui". Eu falo: "Glória a Deus, isso mostra que eu estou na direção que Deus apontou, porque é tudo dele, por ele, para ele". E aí na empresa, a paixão vai diminuindo. Então nessa última empresa que eu estava, como diretor, eu ia para lá com o olho pegando fogo. E de uns tempos para cá, essa minha chama foi apagando. E a CEO lá percebeu isso, porque ela é uma mulher de Deus. Então quando chegou para eu sair dessa empresa, quando eu conversei com ela, ela falou assim: "Eu já sabia, Deus já tinha falado comigo". E eu falei: "É, a minha paixão aqui não tá eu não tô queimando mais, só que Deus já foi me direcionando para a igreja". Então tem gente que fala assim para mim: "Fernando, vou viver por conta da obra e vou pregar. Deus me chamou para pregar". O meu pastor tem uma frase que diz assim: "Quem tem chamado foge, quem tem chamado corre". "Não, eu vou pregar porque eu vou ser pastor, eu vou cantar, eu vou pregar". Eu falo: "Tá bom, meu irmão". Eu falei: "Quantas vezes alguém já te chamou para você pregar em qualquer coisa que seja, nos pequenos grupos, nos últimos 6 meses?". "Não, nenhuma". Falei: "Cara, não tem sinal aí, irmão". Falei: "Você precisa orar para que Deus te dê sinal, porque a gente não começou pregando, você começou fazendo live para milhões de pessoas, né. Quando a gente começa a fazer live, é a sua esposa entra num telefone, o seu filho no outro e a sua mãe. Os parentes vai entrando 5, 10, 15 pessoas, não é 1 milhão". Eu me lembro que eu fui numa vez é a mesma coisa, num treinamento muito grande de inteligência emocional, foi logo quando eu saí do banco, e na época os sinais me levaram, eu tomei a decisão e fui. Cheguei numa conferência, tinha 10.000 cadeiras, 3 painéis de LED gigante num centro de convenções enorme. Eu cheguei naquele lugar, me deu um desespero, profeta, eu falei: "Meu Deus do céu, olha o tamanho desse cara", eu falei: "Não vou chegar nisso aqui nunca". Comecei a ficar em pânico. Falei: "Que burrada que eu fiz", saí do banco. Aí Deus falou no meu coração assim, já estava caminhando com Cristo, ele falou assim: "Quanto tempo esse camarada tá fazendo isso?". Eu falei: "Ah, pelo menos uns 25 anos". Falou assim: "E você?". Eu falei: "Poucos meses". Falou assim: "Se eu te colocar lá, você toca esse treinamento 3 dias, 14 horas por dia, você toca?". Eu falei: "Toco não". Eu falei: "Então senta e aprende". Porque do mesmo jeito que eu sou muito direto com Deus, Deus é muito direto comigo, né. E eu gosto disso. Eu falei: "Entendi, senhor. Senta e aprende". Tipo assim, engole o choro, senta e aprende. É Sim. uma caminhada. "Ah, Deus me chamou para pregar". Você está pregando? Estão te chamando para pregar em pequenos grupos, em alguns cultos, em algumas situações? Estão te chamando de novo para pregar? "Não, Fernando, me chamam para dar aula". Opa, então será que Deus não está te chamando para dar aula? Uma vez um cara falou para mim assim: "Pastor, eu vou fazer um curso de hebraico". Eu falei: "Hebraico, irmão?". "É". Falei: "Poxa, que bacana, hebraico é tenso, né, português já é difícil, imagina hebraico". Falei: "Por quê?". "Não, porque eu sinto que". Eu falei: "Deus está te pedindo para você estudar hebraico? Colocar tempo, energia, esforço e dinheiro nisso?". "Ah, não, porque eu acho que". Eu falei: "Cara, se você entregou sua vida para Cristo e você fala que você tem um ministério", eu falei: "O que Deus está te pedindo?". É uma pergunta que eu faço para muita gente. E a gente sabe, profeta.
É verdade. A gente sabe, a gente tem uma caminhadinha pequena. Igual eu contei aqui, eu era um cara que nem era de igreja, eu escutei a voz, a gente sabe. Falei: "O que que Deus está te pedindo, meu irmão?" Falei: "De verdade, cara." Falei: "Tira o ego." Falei: "Tira a vaidade." Falei: "Tira tudo, se esvazia." Que rendição é muito forte essa palavra. Falei: "O que que Deus está te pedindo, mano?" Ele falou assim: "Não, Deus me pede intercessão, oração e intercessão." Falei: "Meu irmão, então o que que você quer mexer com o hebraico, brother?" Falei: "Vai então, cai nisso, estuda sobre isso, leia sobre isso, se dedique a isso. Gaste tempo e energia naquilo que Deus está pedindo para você fazer." É que as pessoas fazem muita coisa sem direção. Exato. Elas elas amam o que tu faz ou teus resultados É, e elas querem se projetar para aquilo. exato. Mas o que falta para a maioria das pessoas é entender o que Deus quer delas. Exatamente. Uma coisa que eu tenho aprendido que até no meio dos pastores, né, vamos falar assim, no meio dos pastores, apóstolos, evangelistas, não é todo mundo igual. Não, Tem uns que Deus vai chamar mais para o ensino, exato. mesmo sendo pastor. Tem outros que, sendo pastor, Deus vai chamar mais para o evangelismo. Tem outros que, sendo pastor, Deus vai chamar eles mais para o profético. Ou seja, Exatamente. existe uma identidade em Deus que as pessoas têm que buscar. Não se encontra apenas olhando para o outro, se encontra dentro de Deus, né? Tá Exatamente. lá, tá dentro de Deus. Eu costumo dizer, pastor, que na presença de Deus tem um espelho. Você se vê como você precisa se ver. Boa. Então, quando o homem consegue acessar a presença de Deus, ele consegue se enxergar. É isso aí. E ele não enxerga só a forma como Deus quer que ele se enxergue. Ele enxerga também os erros dele. Ele enxerga o que ele não consegue enxergar fora da presença de Deus, né? Quem ele é de fato. Então, às vezes as pessoas esquecem disso E uma e coisa erram feio. que eu falo, geralmente as pessoas ficam apavoradas, elas ficam com crise de identidade. A nossa geração está em crise, crise emocional, crise de paternidade, enfim, aí a história é longa. E isso deságua na espiritualidade. Aí as pessoas ficam muito apavoradas, ou tem problema no relacionamento, ou tem problema emocional, tem problema financeiro, ou tudo isso junto. E eu costumo dizer o seguinte, eu falo: "Olha", falei: "Se você está numa crise, crise com Deus, crise do ministério, foi ferido, etc." Falei: "Menos movimento." Falei: "Menos movimento." Falei: "Segue só a sua rotina." E por que menos movimento? Para você dar uma pausa para você ouvir Deus falar. Porque Deus fala. Ou faz um voto, tem o seu devocional, o seu momento. Falei: "Menos movimento." "Ah, que eu tô fazendo isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer um curso disso, que eu vou correr atrás disso, fazer." Falei: "Calma, cara. Respira fundo." Falei: "Calma, menos movimento." Deus não se apavora com o seu apavoro, né, Deus não entra em crise por conta da sua crise. Falei: "Menos movimento para você ouvir o que que o Espírito Santo quer falar com você, mas você não para. Sua cabeça pira." Eu costumo brincar, quando eu ministro, eu falo assim, eu falo: "Gente, quem aqui acredita na história da Arca de Noé?" Aí a galera levanta a mão: "Ah." Então, aquela história maluca, vocês acreditam naquilo? "Acredito." Falei: "E na história de Adão e Eva? Do Mar Vermelho se abrir, todo mundo acredita." Falei: "Então nós temos que acreditar que o Espírito Santo mora dentro de nós. E que eu preciso, ouvir a voz dele e obedecer o que ele está me pedindo." Porque se eu acredito, porque cá entre nós, né, igual meu pastor brinca, tem 2 tipos de gente que acredita nesse tipo de história: doido e crente. Porque se eu acredito nisso, e a gente acredita mesmo, eu preciso acreditar, cara, então, se Deus fala comigo, deixa eu dar uma oportunidade para eu ouvir. Então, menos movimento, é aquele ditado, né? Se você está no buraco, para de cavar. Fica onde você está e ouça o que Deus está te falando para te dar uma solução, para te dar um direcionamento, até para você tomar uma decisão de sair do secular e ficar na igreja. "Ah, vou sair tudo." Tem gente que se dá muito mal, aí se frustra com a igreja e fala assim: "A igreja é culpada." Não, você foi no time errado. Então, veja os sinais que Deus está direcionando para você sair de um secular e ir para um corporativo. Até porque tem muito pastor que não é pastor, Exato, não tem o chamado de pastor. exatamente, Ele foi consagrado ao ministério, mas Deus exato, nunca chamou ele, exatamente. né? E eu digo assim, ó, os dois lados da moeda estão errados. Tanto aqueles que ungem
quanto aqueles que recebem a consagração. Porque é claro que é uma grande honra servir no ministério, é uma grande honra servir ao pastorado, mas a maior honra não é um título, não é poder estar em cima do altar. Maior honra para qualquer um de nós é estar no centro da vontade de Deus, Exatamente. Na né? rendição. Na rendição. Na rendição. Porque tem uns que Deus vai chamar para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Deus vai chamar uns para ganhar dinheiro, para ser uma coluna no reino, para enviar missionário, para pagar programa de televisão. Deus vai chamar uns para isso. Tem uns que Deus vai chamar exclusivamente para o ministério, né? Agora, tem outros que vão ter um chamado bivocacional, que eles vão conseguir equilibrar as duas coisas. Ou seja, vai ser um empreendedor, mas também vai ser um pregador do evangelho, tem uma missão específica em Deus. Esse que tem o chamado bivocacional é mais delicado, porque ele tem que ter, além de equilíbrio, ele vai ter uma graça de Deus para conduzir as duas coisas. Porque Exatamente. sempre vai ter um lado da balança que vai puxar É, mais. e quem tem esse bivocacional, esse dia eu estava conversando com algumas pessoas, Você tem o chamado bivocacional ou entendeu que o teu chamado é mais pastoral do que não, corporativo? é pastoral. É pastoral. É pastoral. Hoje eu tô no pastoral porque, igual eu falo com algumas pessoas, né, quando você tá no corporativo, claro que é parábola dos talentos, né, tem um talento, ou tem 2, ou tem 5. Não quer ali não tá falando da questão do vocacional, bivocacional, mas tá falando que tem gente que tem mais habilidade com uma coisa ou outra. O cara que tem o bivocacional, ele realmente ele tem um esforço muito grande, porque aí nós estamos negociando o valor dessa caneca. Mas eu sou pastor, irmão. Eu prego a Bíblia, eu falo de Jesus, independente de bandeira de igreja. Eu sou Jesus Esporte Clube, e aqui eu tô negociando. E aí é onde entra o fiel da balança, porque eu posso te vender essa caneca por R$ 100 e ela vale 100. Ou eu posso tentar te esfaquear aqui e te vender por 150. Ou às vezes comprar a sua caneca e eu sei que você tá precisando do dinheiro. Eu sei que ela vale 100, um exemplo, mas eu sei que você tá apertado. Eu vou te mandar R$ 40 no Pix agora. E você que tá precisando do dinheiro, cara, você fala: "Eu vendo". Aí eu do lado de cá, que sou um cara bivocacional e falo e prego Cristo e bato no peito e Jesus e vambora, falo assim: "Valia 100, paguei 40, vou vender por 120". Aí, profeta, é É uma outra coisa cabeça, né? aí entra uma linha filosófica e espiritual que é isso eu já entrei muito em debate por conta disso. Eu falo: "Gente", Mas tá certo, é isso aí. eu falo: "Gente, eu, Fernando", eu falo: "Cara, ela vale 100. Eu não consigo te pagar 100. Não vou comprar de você, mas, peleja aí que você vai vender, irmão. Não vende por 40, porque ela vale 100. Tá bom, você vende por 90, mas eu não posso te esfaquear, Sim. porque é Cristo". "Ah, mas ninguém sabe". Oh, meu Deus do céu. Aí Deus sabe esse é que é o detalhe. E é a palavra que você falou da rendição. Deus sabe a intenção do nosso coração. Isso aí é o ponto de corte, acabou. "Ah, como é que eu sei?". Meu irmão, intenção do coração. Som do coração para ver qual que é a intenção que você tá fazendo isso. Então, o cara que é bivocacional e consegue equalizar isso, ele tá de parabéns, porque ele vai ter que às vezes, diminuir o lucro dele, a rentabilidade dele, porque Cristo tá na parada. E olha que eu já fiz consultoria em muita empresa, mas muita. De empresa nano a empresas que faturam milhões por mês. Já fiz de gente secular, que não tem nada a ver, e já fiz de gente que é da igreja, pastor e etc. E eu já abandonei muita consultoria por causa disso. Eu falo: "Cara, não dá, Não encaixa. não dá". Porque para eu subir e falar de uma vez eu estava pregando lá na igreja, terminei de pregar, enfim, apareceu um cara, eu já fui diretor sócio de uma franqueadora, e tinha fornecedor e tal. Um dia eu preguei na igreja e tal, já tinha saído dessa empresa há muito tempo, desci o cara: "Ô Fernando, tudo bem?". Ele falou: "Ô meu irmão", eu não lembrava do nome dele, eu sou péssimo com nome. "Ô fulano, tudo bem, benção?". Mas eu lembrava da fisionomia, eu sabia o que que ele fazia.
Eu falei: "Ah, você tá aqui na igreja?" Eu falei: "Não, eu vim acompanhar a minha irmã. Foi a apresentação da minha sobrinha", e eu tinha feito a apresentação, mas não sabia, né, óbvio que não. Tinha "Ah, tá aqui a minha mãe, tá aqui a minha esposa, tá aqui a minha irmã, tá aqui o meu cunhado, tá aqui a minha tia", a família do cara estava lá. "Você é pastor aqui?" Eu falei: "Sou um dos pastores, a gente auxilia aqui e tal", "que legal". Eu falei pra minha irmã que a gente fazia negócio junto, e que você é um cara gente boa para e a minha mãe estava nesse dia, e ela ouviu esse cara falar. Enfim, aí eu conheci a família, a irmã dele, parará, parará. Falei: "Pô, vem visitar a gente mais vezes e tal". Aí eu indo pro carro com a minha mãe, que ela estava indo embora comigo, eu falei: "Mãe, você já imaginou se eu tivesse sido um picareta e esse cara estava aqui com a família apresentando a sobrinha dele, e na hora que ele me visse lá em cima pregando, ele podia cutucar a irmã dele e falar assim: 'Esse camarada aí, ó, é um sem vergonha, ele é um picareta, ele é um enganador, ele me enganou, ele é um cara que não devia estar, esse aí é o pastor da sua igreja?'" Aí é o que a Bíblia fala: "Ai daqueles que não vão entrar no reino e vão impedir outros de entrarem também". Porque eu já não ia ganhar esse cara e poderia perder a família. Isso é muito sério. Sim. Isso a gente tem que ter um temor nisso, porque a gente está falando de reino e a Bíblia diz, né, vai chegar o dia que Uhum. todos nós vamos estar frente a frente com ele e prestar conta de tudo. É verdade. Rapaz, pelo amor de Deus, isso é muito sério. E na tua concepção, qual que é o maior desafio da liderança hoje? Ser congruente, viver aquilo que fala, porque liderança, eu costumo dizer o seguinte: gente, liderança não é difícil. O que é difícil é você ser autêntico. É você ser um líder que você exige, é as pessoas olharem para você, porque qual que é a grande crise das pessoas hoje? Serem notadas, vistas, amadas, reconhecidas, se sentirem parte. Então, o líder, é claro, tem que cobrar resultado. Existe resultado. Na igreja não tem um resultado de meta, pelo menos não deveria ter. De venda. Eu vim da venda. Eu vim do marketing de venda. Eu vim de salão de loja, de linha de frente, de rua. Eu vim do varejo. Mas eu preciso tratar as pessoas como gente. Uhum. Não é porque eu sou um líder que eu vou dar carteirada e que eu vou humilhar, que eu vou, olha, o Vinícius, olha então, cara, você tá com a gente aqui há tanto tempo e daqui a 6 meses o combinado é, atingiu esse resultado, aí é métrica, é metrificado. Eu te dou tanto. Combinado? Você fala, combinado. Então, bora pra cima. Você entregou. Aí eu falo, então, Vinícius, mas não é bem assim. Além de eu estar sendo um cara mentiroso, acabou a liderança. Porque você acha que o Vinícius não vai contar isso pro colega? Sim. Você acha que as outras pessoas, então, não tem congruência, é difícil você estabelecer uma liderança. Líder religioso, então, principalmente, porque o camarada tá pregando Bíblia, pregando humildade, pregando ser servo, pregando o amor de Cristo, negue-se a si mesmo. Aí você vai nas cartas de Paulo. E aí, na minha vida, quem me conhece fora do altar sabe que eu não sou nada disso. Não tem liderança. Então, a liderança, o maior desafio é a congruência. Porque as pessoas não estão procurando uma pessoa inteligente, as pessoas estão procurando pessoas que podem direcioná-las e que seja congruente com aquilo que o cara está falando. Mas tu há de convir comigo, pastor, que as pessoas querem um líder que não falha? Querem também. Porque a gente vê hoje também muita crítica, né, a a líderes, a pastores, Sim, a governo, a patrão, né. Só que, as pessoas elas não conseguem ver o que tu é um homem passivo de erro, que sim, tu falha, que tu é humano, né. E se a gente for viver uma liderança autêntica, uma liderança autêntica é pregar sim o que se vive, mas ao mesmo tempo, eh, ser vulnerável, sim. ser humano, né. Errei, Errei, falhei. exatamente, porque assim, se eu subir no púlpito e só pregar as minhas vitórias, as minhas conquistas, mas não pregar
também os meus defeitos, Sim, aquele dia que acabei falando o que eu não devia, é. entendeu? Que me irei, que Uma me decisão que deu errado, descontrolei, gente, deu ruim entendeu? aqui. Sim, Então, assim, é. eu acredito que dentro da autenticidade vem também a vulnerabilidade, Vulnerabilidade. né? Porque só Cristo foi perfeito. Exatamente. Todos nós somos falhos, Eu né? sempre costumei tanto no corporativo quanto na igreja, às vezes uma decisão, um resultado que era para ser alcançado não foi, algo que ficou errado. Por exemplo, esses dias para trás, eu ainda estou colocando no grupo lá dos voluntários a escala para o culto, para servir e tal. Aí eu cheguei no culto, o pessoal falou assim: "Pastor, como é que tá a escala?" Eu falei: "Nossa, rapaz, isso aí eu", falei: "Irmão, eu esqueci de colocar no grupo". Falei: "Cara, essa aí você põe na minha conta, porque deixa que eu dou um jeito aqui". E no mundo corporativo, às vezes algumas decisões, algumas coisas que não dão certo, eu falo: "Gente, isso aí põe na minha conta". Eu nas palestras de liderança que eu fazia bastante, eu falava assim: "Gente, quando o resultado dá certo, somos nós, né, a equipe conseguiu. Se deu ruim, você puxa pra você". Porque as pessoas vão olhar e falar assim: "Cara, ele assumiu a bronca". Porque a autenticidade é erro, falhou. É claro que, por exemplo, um líder religioso, se ele se ele cai num adultério, É se é um diferente. opa, fala: "Gente, pequei", igual Davi, né, "Pequei, vou me afastar, tô aqui na igreja, vou ser tratado, preciso de cuidado, preciso de terapia, parará, parará, parará". Na empresa, se ele comete um erro muito grande, se ele é o dono, ele vai assumir o prejuízo financeiro, porque ele é o dono. Se ele for um gestor, eu já vi gestores entregarem o cara e falar assim: "Cara, a decisão foi minha, eu errei, eu falhei, tô entregando, tô colocando carga à disposição". Eu já vi muito dono falar assim: "Você vai continuar". Já vi isso no banco e fora do banco. Você vai continuar, porque isso acontece. Então essa autentici e talvez é por isso que muitos têm dificuldade de serem autênticos, porque mostrar, né, na mansão mostrar as feridas ninguém quer, né. "Não, eu tenho que ser um super-homem". Mas cara, as pessoas percebem isso em nós. É verdade. Então quando a gente reverbera isso, "Não, eu me irei, eu fraquejei", uma vez me falaram assim: "Fernando, você fica falando que você era um alcoólatra, que você era de bar". Eu falei assim: "Cara, eu era gente, eu era um pecador, eu era uma pessoa com muitos outros". E já vi muitos caras na igreja chegar pra mim e falar assim: "Pastor, eu tinha raiva de igreja, mas eu tô vendo que você sabe o que eu tô passando". Falei: "Meu irmão, se a sua parada é essa, eu sei muito bem o que você tá passando". Aí eu sento e eu já conversei com dezenas, talvez centenas de homens, que as mulheres falavam assim: "Que bom, pastor, que você falou isso, porque era o que o meu marido precisava ouvir". Olha só. Eu Aí se me perguntar, aí tem cara que pergunta assim: "Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem ainda, passou a sua vontade, você deixou de gostar de cerveja?" Eu falo: "Claro". O cara, eu falo: "Que não". Falei: "Só que eu não bebo mais". Falei assim: "A vontade não passou, se eu beber de novo, o gosto é o mesmo que tinha, eu vou gostar, só que eu decidi a não fazer isso mais, eu não posso, irmão, eu não tô falando sobre pecado, isso é outra linha, isso é outra coisa". Eu falei: "O que que Deus está te pedindo para você, meu brother? Se isso aqui me fez cair, se isso aqui desgraçou a minha vida, eu não vou". Sansão, você não pode com bebida forte, irmão. Você não pode tocar em cadáver, para de vacilar. Falei: "Então, se eu vou num restaurante", e às vezes acontece, tá lá garrafa de vinho ou um negócio de cerveja, eu falo: "Cara, você só retira pra mim, por favor?". E quem toma? Quem toma, toma, irmão, aí é você com Deus. Eu tô falando de mim, eu sei de mim. Então, eu falo: "Cara, eu não bebo mais". É Deixei isso de aí. gostar? Se eu tomar de novo, o gosto é o mesmo. Mas e se eu ver, eu fico desesperado? Não, irmão, já o espírito já controlou minha vida. É claro que eu não vou ficar dando bobeira. Vai em eventos, dificilmente eu vou no evento secular, que tem festa, aquela coisa toda. A regra é, eu falo para os caras, né, que tem problema com bebida e tal. Eu falo: "Gente, a regra é a seguinte, a regra é clara, depois que serviu a comida, vai embora, porque é aí onde o bicho vai pegar, é onde a coisa vai começar a ficar boa. Serviu o almoço ou serviu o jantar, você vaza, você come, Pai do Senhor, tchau, obrigado", e vai embora. Não fica não, porque senão seu pezinho vai bater no chão. Fernando, outra coisa que a gente vê é que as pessoas não têm muito inteligência emocional na liderança,
né? E eu falo para os dois lados. Eu não vou falar só da parte dos pastores, né? Ou só da parte da igreja, né? Eu acho que os dois lados falta inteligência emocional. E no meio corporativo é a mesma coisa. Falta para as pessoas na liderança inteligência emocional. O que Deus tem te ensinado e o que tu tem aprendido sobre inteligência emocional na liderança? Olha, Paulo fala dos frutos do espírito, né, e que é o domínio próprio. O Goleman, o Daniel Goleman ou Goleman, aí depende da pronúncia aí, que é o considerado o pai da inteligência emocional. Ele traz lá os 5 pilares básicos dele, que primeiro é a autoconsciência. É o primeiro start da inteligência emocional, a autoconsciência. Depois o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autoconsciência, o autodesenvolvimento, e aí vem o autocontrole. Depois vem empatia e habilidades sociais. E aí a Bíblia é bonita demais, porque tá tudo lá, né. Então o autoconhecimento é eu saber o que está me tirando a paz. A Bíblia fala: "Lembra da onde você caiu". Autoconhecimento. Cara, puxa na memória, aquilo que te traz esperança. Olha, puxa na memória aonde você caiu. Eu tenho que ter consciência aonde que me tira a paz. Então, falando para um líder corporativo do mundo secular, o cara que não é crente, o cara que não conhece Cristo, o cara que não entende isso, enfim, aonde me ira? Ah, tal situação me deixa irado. Às vezes eu preciso ter a autoconsciência para ver. Às vezes eu brinco, né, eu brinco lá em casa, eu falo assim: "Poucas coisas me tiram a", como é que eu falo? Falo assim: "Poucas coisas me irritam". Meu filho fala assim: "É papai, tudo, né". Porque eu sou um cara analítico, então tem muitos protocolos que irritam a gente. Então eu preciso ter consciência, parar e falar assim: "Espera aí, por que é que eu estou agindo assim?". Só que se a gente pega o contexto de vida das pessoas, principalmente pandemia para cá, que aí abalou o psicológico de muita gente. O cara fala assim: "Eu não vou ter essa autoconsciência, porque eu estou no meu direito". Ou seja, inconscientemente, o cara já perdeu tanta coisa: dinheiro, status, família, emprego, trabalho, empresa, palco, um monte de coisa. Então eu não quero ter consciência. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo e que se lasque o resto. Então a primeira coisa é a autoconsciência, depois o autoconhecimento. Opa, então eu percebi que eu tenho uma personalidade, eu sou um cara sanguíneo. Aí eu tô falando de mim, eu, Fernando. Eu falo alto, eu sou espalhafatoso, eu tô me controlando para não derrubar copo, não esbarrar em microfone. Isso é autoconsciência. É, depois vem o autoconhecimento. Eu tenho esse déficit. Poxa, então eu tenho uma queda por jogo, eu tenho uma queda por bebida, eu tenho uma queda por sexo, eu tenho uma queda por dinheiro, eu tenho uma queda, eu fico estressado quando alguém levanta um pouquinho o tom de voz comigo, aquilo me tira do eixo. Por quê? Aí entra terapia, entra Bíblia, entra aconselhamento, autoconsciência. Entendi. Entendi porque eu sou assim, porque eu sou um cara colérico, eu sou um cara sanguíneo, eu sou um cara explosivo, porque meu pai era assim. Aí Freud explica, uma terapia ajuda. Opa, agora é autoconhecimento. Como que é autoconhecimento? Eu falo muito, preste atenção no seu comportamento no dia a dia. Preste atenção. Tem que se conhecer. Eu tenho que me conhecer e Uhum. buscar ferramenta. Ler um livro, acompanhar um podcast. Então, eu preciso buscar conhecimento. E depois disso, autocontrole. Porque tem coisas. Ei, Paulo, a minha graça te basta. Agora, quando o camarada é líder, é o bivocacional, ou ele não é pastor, mas ele é empresário e crente, fala de Jesus, evangélico, lê a Bíblia, prega a Bíblia, eu falo assim, irmão, autocontrole. Tem coisas que Deus não vai tirar o espinho da sua carne. Ele não vai aliviar. Aí eu gosto muito da passagem de Deus com Caim, ali o fato lá de Caim e Abel. Caim fica emburrado e a Bíblia fala, de acordo com tem algumas versões, que fala assim: "Por que que você tá bicudo? Por que que você tá carrancudo, Caim? Se você tivesse feito certo, Caim, você tem que ter autoconsciência, irmão. Deus estava ensinando isso pra gente lá no princípio. Ô Caim, você fez errado, cara, você não viu? Você sabe o que você fez, você pegou qualquer coisa. Se você tivesse feito certo, eu estaria te elogiando". Aí Deus traz um negócio que eu acho fantástico. E o pecado está na porta. Cabe a você dominar.
Deus não podia ter tirado aquele. E qual que era o sentimento de Caim? Ódio, vingança, inveja, ciúme. Os piores sentimentos mais destrutíveis que tem. E tanto é que Caim vai e mata o irmão. Ele não dominou. Deus falou assim: domina, Caim. Eu tô te trazendo consciência. Você tem consciência que você fez meia boca. Então corrige. Se você não sabe como é que faz, pergunta para Abel. É verdade. Né? Deus não falou isso, mas trocando em miúdos. Então, essa inteligência emocional, primeira coisa que eu falo nos workshops que eu fazia, que eu falava muito disso, ainda para líderes da igreja eu falo sobre isso. Eu pego essa matéria e trago para os líderes. Eu falo, gente, presta atenção no seu comportamento. Olha o que está desnivelando você, fazendo você perder o eixo. Presta atenção qual é o gatilho. Descobriu o gatilho? Busca conhecimento. Como? Bíblia, livro, terapia, curso. Às vezes, se o cara precisar de medicamento, cara, fala com Deus, faz um voto, aí você vai buscar conhecimento. Buscou conhecimento? Controle. Porque vira e mexe vai vir. Fernando, qual que é o maior desafio que tu já enfrentou na liderança? Teve algum desafio assim que tu pode dizer, olha, esse aí foi para me derrubar, mas me mantive firme? Cara, a traição, né? A puxada de tapete. Porque eu sempre fui um cara que eu sempre entreguei tudo. Eu nunca escondi o ouro, nunca, nem no secular, nem na minha época de banco, eu sempre ensinei tudo, eu sempre tive isso comigo, né. Então, já aconteceu pouquíssimas vezes, mas já aconteceu, de eu entregar tudo, de passar o bastão, de entregar o conhecimento, os pulos do gato, e num período a pessoa da qual que era para ela crescer, igual lá na igreja a gente fala, a nossa igreja ela é plataforma, então é para você subir. Só que não subir pisando no outro, ou puxando o tapete. Cara, vai no fluxo natural que vai. E chegou para mim, do gestor, né, na igreja nunca aconteceu. Talvez, pelo menos eu nunca fiquei sabendo, que eu também nunca me importei com isso. Porque na igreja eu falo: "Senhor, eu estou aqui para te servir, eu não quero palco, eu não quero plateia, não quero microfone. Aonde o senhor mandar eu vou e Deus tem feito". E aí o gestor falou assim: "Olha, aconteceu isso, isso, assim, 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 falou disso, 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 tentou achar um podre". Esse lance também da diferença que eu falei dos R$ 10.000, na época, depois eu descobri que foi uma tentativa de me demitir. Esse dinheiro ele foi retirado, depois ele foi colocado de novo. Como que ele foi colocado? Aí, quando eu estiver no céu, eu pergunto para Jesus para ver se ele coloca um telão, né, um painel de LED, falo assim: "Senhor, me conta aí Foi ali, como é que foi o rolê?". esse foi o dito cujo. Exatamente. E depois eu fiquei sabendo, porque se houve uma diferença na agência, houve uma inspetoria. O inspetor cai para cima, dinheiro, banco, dinheiro, roubo. Pô, roubou, não roubou, roubou, não roubou. Então foi uma situação que eu falei: "Puxa", aí a gente vai tendo maturidade, né, e sabendo que o mundo é mau e que a gente tem que confiar e lembrando que as nossas frustrações virão de pessoas que a gente tinha algum tipo de expectativa. A gente não se frustra com desconhecido, a gente se frustra com alguém que é próximo. Então a gente tem que É a estar. maior dor, né? E aí se a gente olha para a Bíblia, igual essa semana eu recebi uma ligação de um amigo, numa crise terrível lá do trabalho dele, eu falei para ele, falei: "Meu irmão, são nessas horas que você tem que olhar para a Bíblia e pregar e viver o que você prega, porque é legal eu falar para o outro: 'Olha, Jesus está no barco'. Jesus acalma a tempestade, homem de pequena fé, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim, e tarará, tarará". Falei: "É lindo falar isso para os outros, Prega pra ti. bonito demais, postar no Instagram e tal, mas na hora de viver isso, então, de uma traição, de um problema, de um acordo que não foi cumprido, alguém que falou que ia fazer e não fez, aí você tem que olhar para mim e falar assim: já estava escrito lá, então já está dentro da minha expectativa". Hoje, eu carrego um negócio comigo, profeta, que a minha expectativa é zero. A minha única expectativa é em Deus. Eu amo os meus líderes, eu honro os meus líderes, eu acho lindo a caminhada deles, de todos os líderes que eu passei, sejam eles pastores evangélicos ou não,
acho fantástico, me espelho em algumas coisas, mas a minha expectativa é zero, porque eles são seres humanos. É que a gente falou aqui da autenticidade. Eles podem falhar. Então, se eu colocar tudo isso em cima deles, eh, a minha a minha esperança em Cristo, a minha fé foi com ele embora. Então, por exemplo, poxa, você tem um canal extremamente relevante, fala para milhões de pessoas. A minha esposa te segue, porque ela tem sonhos, né? Eu não sonho, eu deito, eu apago e às vezes ela me conta um sonho, eu falo: "Amor, você vai ter que procurar alguém aí, eu falar com Deus, porque eu não entendi nada". Sim. Mas ela te segue, ela aprende muito de sonho. Às vezes eu tenho, alguém conta pra ela, alguém chega pra mim e fala assim: "Fernando, eu tive um sonho". Eu falo assim: "Espera aí, irmão, fala com a Vanessa, porque a minha esposa ela vai te ajudar". Se amanhã ou depois você falha em alguma coisa, as pessoas não podem falar assim: "Nossa, eu não vou seguir mais Cristo". Não, isso aqui é um canal. Os nossos líderes, as ferramentas que Deus traz pra gente, é um canal que nós temos para nos desenvolver, para crescer e etc. Então, eu coloquei a minha expectativa é só em Cristo. Porque se um dia o meu pastor falhar, eu vou ajudar, eu vou estar junto, vamos reerguer, porque se eu falhar, eu sei que ele vai me ajudar. Sei que muitas pessoas não vão, mas algumas estarão comigo. Então, se isso acontecer, eu não vou desviar minha fé, eu não vou perder a minha esperança em Cristo, nem na igreja, porque a minha expectativa é em Cristo. Mas eu tenho líderes, anjos que Deus coloca nas nossas vidas, canais, livros, ferramentas, que eu preciso pegar tudo isso e trazer para mim. Mas a Hum. minha expectativa é em Cristo, porque senão a pessoa se fere. E vai ferir. Eu tenho entendido que eu eu preciso me posicionar como uma pessoa cristã, mas também como uma pessoa limitada, falha, É, porque às vezes a expectativa das pessoas em relação a gente é muito alta, exato. e isso é um problema, porque a gente é pai e tem falhas, é marido e tem falhas, é um ser humano e tem falhas. Tem dias que eu não tô legal, Sim, eu sei. tem dias que eu não tô legal, tem dias que tu não tá legal. Então, essa vulnerabilidade que a gente precisa ter como líder e as pessoas têm que entender Tem que também entender. essa vulnerabilidade. Exatamente. E me diz uma coisa, Fernando, o que que separa pessoas comuns de líderes extraordinários? O que que tu acha que separa uma pessoa comum de um verdadeiro líder, alguém que tem, sabe, aquele tino e diz: "Puxa, esse aqui é diferenciado". Eu trouxe uma convidada aqui, tu deve conhecer ela, a doutora Érica Bello, Sim, e ela fala que o líder tem que ter o borogodó, né, no conceito dela. sim. Mas a bem da verdade é que o líder extraordinário, ele é diferente, realmente. Eu vou voltar na tecla da autenticidade. Eu fui um cara que Deus foi muito bom comigo, mas muito mesmo. Tanto na minha família, eu vim de uma família muito simples, minha mãe é costureira, meu pai é funcionário público municipal. A infância eu não passei fome, mas necessidade de muita coisa, mas eu tinha um pai e uma mãe presente. Então isso para os tempos de hoje É ouro, você tá louco, é é ouro, é. incrível, é incrível. E eu tive líderes dos quais eu trabalhei maravilhosos, vários, 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 vários. E quando você estava falando aí, um eu lembrei do banco e o outro é o meu pastor hoje. Tive excelentes pastores já, mas o pastor que eu estou hoje é um cara Ele é surpreendente. fora da curva. Ele é fora da curva. E é de fato fora da curva mesmo. Um diretor de banco que eu tive, foi muito interessante, um fato marcante. Eu estava na diretoria, não foi aquele diretor do café, ele foi promovido, veio um outro. O Osmar Sanches Biscola, o outro foi o Delvair Fidêncio de Lima. Eu gosto de falar os nomes dele, ainda mais em São Paulo, porque são caras extraordinários. Tive muitos outros, que os outros não fiquem com ciúme, mas é só porque foi coisas marcantes. Esse Osmar, hoje ele não está no banco mais. Eu me lembro que no dia do meu aniversário, ok, você faz aqui, você traz o bolinho, canta parabéns, tenta fazer uma surpresinha, aquela coisa toda. Mas a esposa dele me ligou. Mas o que que tem a ver com o Osmar? Não, porque aí eu vou chegar lá. A esposa dele me ligou. Aí é diferente. Ela não foi fazer o bolinho, ela me ligou, Dona Odete.
E eu: "Tá, Fernando, tal, parabéns". Eu falei: "Ah". Falei: "Quem tá falando?" Falei assim: "É a Odete". Falei: "Odete, esposa do Osmar". Falei: "Cara, é a esposa do diretor". Eu falei: "Ô, dona Odete", aí você amansa a voz, né, tal. Ela fazia bolo e levava lá pra gente. Ele servia bolo pra gente. Ele não fazia isso de maneira intencional pra ganhar o coração, ele é assim. E aí no aniversário da minha esposa, que ela também trabalhava no banco da época, trabalhava numa agência, gerente de contas, aniversário dela. Quem ligou na agência? Ele ligou. O diretor não faz isso. Eu sou da equipe. Ligou para rasgar seda. Não, irmão, nenhum diretor ligava. Tem diretores por aí que para o assessor é a mesma coisa que o Maurício para falar com você tem que marcar horário, marcar na agenda para passar por uma secretária. Tem caras por aí que são assim. Ele ligou na agência, foi um alvoroço na agência, o povo o diretor: "Vanessa, o diretor quer falar com você". Ela ficou em pânico, esqueceu de aniversário, "Vanessa, Osmar, parabéns", e tal, tal, tal. Ela me ligou, falou assim: "Amor do céu, seu Osmar me ligou". Ele fez um evento na casa dele, os pais deles eram boias frias, fez um evento na casa dele com a equipe, aí eu estava indo embora, ele foi pra porta. Eh Tem aquelas marmitinhas de metal que tem uma travinha, marmitona mesmo que o boia fria Sei. levava. Ele comprou um negocinho daquele, colocou um pão de mel, ele foi pra porta e entregou pra gente. Não foi artificial, cara. Aquilo foi porque ele falava assim: "Eu tô com vocês e vocês estão comigo, nós estamos junto". Então isso foi um cara, uma autenticidade, e isso traz um pique pra equipe que você fala: "Cara, eu tô com esse camarada, tá debaixo d'água". Lembrando da expectativa, né. E aí voltando hoje para o meu líder espiritual, para o meu pastor, ele é um cara que quando eu estava quebrado, que eu ia precisar, eu já estava morando de aluguel, eu tinha vendido um apartamento para quitar coisa e não tinha quitado, e eu no fundo do poço e ladeira abaixo, eu ia ter que morar na casa da minha sogra, porque eu não ia ter condição de pagar aluguel. Pouquíssimas pessoas sabem disso. E eu não falei pra ele, eu falei para o meu irmão, falei: "Mano, vou ter que sair desse aluguel, vou ter que morar na minha sogra, tal, 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 tal", já estava tudo certo. E aí eu estava saindo de uma palestra no interiorzinho lá, de um trabalho, enfim, ele me ligou. "E aí, bom, bom, que história é essa?" Eu falei: "Que história? De você morar na sua sogra? Por que você não me falou nada?" Eu falei: "Não, pastor, tem tanta coisa para resolver e tal, tal". Ele falou: "Não, você não vai não". Eu falei: "Quanto que é?" Eu falei: "É tanto". Ele falou assim: "A partir de hoje, eu vou te ajudar por X tempo, para você se recuperar, você vai ficar na sua casa". Ninguém sabe disso. Agora vão saber. Mas igual a mim, ele já fez com centenas de pessoas. E é um cara que ele divide o palco. Ele é um cara conhecido no Brasil e também conhecido lá fora. Ele não tem problema de dividir. Então, o líder extraordinário, que é o que separa o líder convencional do líder extraordinário, é o coração do camarada, é a autenticidade. É o cara que você olha e você fala assim: "Mano, esse cara é igual eu". Esse cara não tem medo, ele sabe quem ele é e ele quer que eu seja melhor do que ele, de verdade. E ele te dá ferramenta e ele te dá impulso para isso. Só que aí, aonde é o problema de muitos líderes que não são extraordinários, o cara tem medo. "Ah, eu não vou passar o pulo do gato, porque senão ele vai ser melhor do que eu". Não, o Mac fala: "Escreva um livro, pregue, estude, se desafie, vai cara", porque ele fala, né, "Quem delega não cresce". Se você traz para você, você não cresce, mas ele sabe quem ele é. O líder extraordinário, ele sabe quem ele é, e ele faz de tudo, ele dá suportes, ele dá, condições para que os liderados cresçam tanto quanto ele. Quem não delega não cresce. Quem delega não cresce. Quem delega não cresce. Quem não delega não cresce. É isso aí, Isso. quem não delega não cresce. Porque eu tô aqui, eu. Tá bom. Nós temos lá na igreja hoje, só em Goiânia no domingo são 6 cultos. É bastante. É muita gente. E se ele não delegasse? Não ia ter 6 Não cultos, faz não tudo teriam aí sozinho, quase né. 15.000 pessoas E em qual o 5 erro anos. é incrível. Qual o erro que nos anos ensinando e liderando, que você acha que mais destrói os líderes? Porque a gente sabe, o pecado destrói, mas, assim, de questão, talvez,
emocional que mais destrói os líderes? Cara, o que mais destrói os líderes é a falta de palavra. Uhum. É é o cara não cumprir o que ele falou. É ele não s aí volta de novo na congruência. Eu conversava nas consultorias e eu fui pra consultoria na época da pandemia, e fiz até bem pouco tempo atrás. Então eu conversava muito com as equipes. Então eu via muito as equipes, tipo: "Cara, eu tô aqui há X tempo, ele já me prometeu isso, não fez. Ele vem aqui dar um discurso maravilhoso, mas ele não faz. Ele fala que nós precisamos tratar bem o cliente e quando ele vem aqui ele xinga e maltrata todo mundo. Ele fala que nós temos que vestir a camisa, mas ele não veste a camisa para eu despachar com ele, para eu precisar de uma resposta, para eu pedir alguma coisa, eu demoro meses". Por exemplo, eu tinha um negócio interessante que eu ia nas empresas, e aqui eu não deixei de reparar, né, eu ia muito nos banheiros, que tanto o cliente quanto a equipe usa. E eu já vi de líderes, o cara tem uma sala, o cara tem um negócio bacana, ele tem um banheiro dele. Mas por que banheiro, Fernando? Porque banheiro é intimidade, irmão. Banheiro é intimidade. Eu já vi lugares que pra equipe, eles lavam a mão com detergente, com sabão de barra, de lavar pano de chão. Eh, e sem papel, sem assento, sem luz ou uma luzinha horrorosa. No dele, top, mas para a equipe, eu já fui e já vi lugares em que a cozinha, o nojenta, precário, não tem condição básica e o cara fala assim: "Temos que vestir a camisa, temos que entregar o nosso melhor". Tá, mas cara, e a reciprocidade? Então o que mata o cara é aquilo que eu falei, eu sempre vou bater nessa tecla. É o discurso bonito aonde a prática dele não conecta. E uma vez eu falei para um cara assim, eu falei: "Meu irmão, você já almoçou na cozinha da sua galera aqui?" Empresa grande, hein. "É, não, é que eu almoço", falei: "Você almoça nos restaurantes legais, na sua casa top, e eu acho que tá tudo certo, beleza". Falei: "Vamos almoçar com a galera hoje?" Falei: "Vamos lá". Na hora que ele olhou, falei: "Abre o micro-ondas aí". Falei: "Olha aí se tem garfo". Falei: "Olha aí". Mas quente, abafado, sem janela, luzinha ruim. Falei: "Você quer que eu motive os cara? Que jeito, irmão?" Falei: "Como que você quer?" E eu não tô nem falando de Deus, e o cara nem era de cristão, nada. Já fui em empresas várias, 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 várias. Segunda-feira nós temos o devocional. Aí bonito demais e tá. Aí o cara prega, pá! Terminou ali, xinga os outros, xinga funcionário, xinga de burro e não tem condição de trabalho. Aí eu olho aquilo e falei: "Cara", eu era muito chamado pra você, Fernando, você precisava motivar a galera e pra dar um upgrade. Eu já cansei de não pegar trabalhos, eu olhava assim e falei: "Não, meu irmão, isso aqui", falei: "Nem Jesus te ajuda aqui, chefe". Falei: "Por quê?" Falei: "Então vamos sentar". Então, as pessoas é igual filho, profeta. Equipes é igual aos nossos filhos. Para quem tem filho sabe, os nossos filhos estão nos observando. Você pode achar que não. Ah, mas tá. Os nossos clientes estão nos observando. As pessoas sabem quem nós somos dentro de 4 paredes nos escritórios da vida. Não estou falando de intimidade de casal, dentro de 4 paredes é dentro do seu escritório. A equipe sabe como é que é o seu trato com o fornecedor. Como que são. Bom, então a gente falou que ia pagar X, mas vamos pagar X menos um, porque não. Não, mas você disse. Não, eu não falei isso. Cadê onde está escrito? Eu não assinei. Ah, então você não tem palavra, irmão. Isso destrói a liderança. Então, é a congruência. As pessoas estão nos observando. Pode ter certeza, vocês que estão nos ouvindo, independente da época, independente do que você faça, independente de onde você está, fique tranquilo. Todo mundo te observa. As pessoas sabem quem é você quando você menos está esperando ou quando você acha que você está fazendo algo que ninguém está vendo, pode ficar tranquilo que está. E E eu não Fernando, estou nem falando de Espírito Santo, hein? sim, sim. Deixa Jesus de lado. Isso aí é o básico, né? No dia a dia, mata. Fernando, e um líder, como tomar decisão sob pressão? Quando, sabe, a tempestade está batendo na porta, tá cheio de boleto para pagar, ainda tem que liderar e ser pai e mãe.
como tomar decisão sob pressão, sabendo que se tomar a decisão errada, Vai dar ruim. vai dar ruim. Aí eu vou lembrar de Provérbios, né, que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria, né. O Brasil, ele tem um preconceito com esse negócio, se bem que aqui em São Paulo nem tanto, mas, em muitas regiões ficou muito banalizado, né, o mentor, o conselheiro. Eu não estou falando cara de palco, não estou falando isso, mas é muito importante que um líder, um empresário, independente do tamanho, se ele for pequeno ou se for grande então nem se fala, é muito importante que ele tenha, sei lá, geralmente 2, 3 pessoas para ter um aconselhamento, um direcionamento. Geralmente grandes empresas têm um conselho de administração, você tem um conselho ali de sócios e tal, mas via de regra não tem. Então primeiro, é importante, bom, primeira coisa, eu tô o básico é você ter a sua intimidade com Deus, porque isso te traz calma, isso te traz domínio próprio, isso te traz temperança, te traz tranquilidade para você não tomar decisões em momentos precipitados. Então isso aí, beleza, é o básico. Segundo, tenha conselheiros e mentores, pessoas tão boas quanto você, porque uma decisão pesada, você não toma aqui na pressão. eh, Decisões grandes que podem gerar dispêndio financeiro, rumos da empresa, você tem um dia, 2 dias, você tem reunião, igual contratações Sim. estratégicas. Você não chega uma pessoa aqui: "Ah, eu vou contratar aqui um estrategista aqui para o canal e parará". Não, deixa eu conversar, deixa eu trocar uma ideia, deixa eu saber quem é, deixa eu pesquisar um pouco. Decisões e pressão, é importante que você tenha conselheiros. "Fernando, não tenho". Comece a construir isso. Comece a encontrar. Você pode ter conselheiros pagos, o que às vezes não é barato, mas dá para você construir conselheiros do seu dia a dia, amigos que eu posso terminar aqui a live e pegar o telefone, ligar para uma Uhum. pessoa. Eu tenho aí umas 2, 3, que se eu ligar eu falo: "Mano, assim, assim, assado, assado, o que que você acha?". E aí por que que às vezes tem pessoas que não têm isso? Porque às vezes o conselheiro, aí eu te ligo para te pedir uma opinião, parará, você fala assim: "Você tá errado, Fernando". Eu falo: "Que errado, Vinícius? Vou fazer". Então tem hora que o conselho vai falar assim: "Você tá errado, não faz". "Mas eu quero". "Não faz". E aí eu vou ter que obedecer ou não. Então tem gente que não gosta de ter conselheiro, porque fere o ego. Aí o ego é um negócio perigoso. O conselheiro vai falar assim, O ego é um problema de todos nós, irmão. uns A gente mais e está outros sempre lutando com esse sempre, ego, infeliz. vaidade, todo mundo tem. "Ah, não tem", tem, todo Tem, mundo todo tem. mundo Você tem que tem. brigar, tem gente que tem mais, você tem que brigar com isso. Então eu já tive situações que a minha esposa é minha primeira conselheira, porque ela come o filé comigo, mas quando precisou roer o osso, ela estava comigo. E ela falou um negócio, quando a gente quebrou e vendeu um apartamento, foi terrível, e na época a gente conversou, a gente foi junto, falhamos junto, depois a gente descobriu a falha, que foi ego, que foi ganância, eh, e tem coisas que eu quero fazer, ela fala assim: "Não faz". Eu falo: "Mas", aí eu tento ir, ela fala: "Não faz". Eu falo: "Bom, então se nós temos uma co", porque ela é minha sócia, minha esposa, uai. Tenha conselheiros. Construa essa rede de conselheiros, pessoas melhores do que você. Você não vai pedir conselho de casamento para quem teve uma vida de casamento complicada e etc e tal. Você não vai pedir conselho financeiro para quem sempre quebrou e continua quebrando, 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 quebrando e destrói tudo. Você vai pedir conselhos para alguém que tem congruência naquilo, naquela área. Então, quem é empresário? Cara, você tem que ter conselheiro nessa área estratégica de empresas. Na área espiritual, você precisa ter alguém que é uma pessoa experiente, centrada, para te dar conselho nisso. Como que eu escolho isso, Fernando? Olha os frutos. Olha os frutos da pessoa. Hoje no YouTube, falando empresarialmente falando, cara, tem tantos canais aí do mundo corporativo que são maravilhosos. Eh Enfim, na área espiritual, tá aqui você é um exemplo disso, tantos outros que tem por aí. E no presencial ali, uma mesa com um cafezinho, 1 horinha, 2 horinhas, Abrindo o cara, coração. coloca muitos pingos Uhum. nos is. E quem caminha com Cristo, é lógico,
esteja caminhando sempre com Cristo, Amém. tendo a sua comunhão, porque o Espírito Santo, às vezes na mesa, o Espírito Santo fecha o seu coração, você tá com a caneta na mão, o contrato, aí dá aquela coisa, você fala, gente, só um instantinho, por favor. Vai no banheiro, ora, fala, Espírito Santo, é isso mesmo. A paz de Cristo tem que ser o nosso direcionador. Não deu paz, irmão? Nem que seja um pontinho, não teve paz, não vai não, que vai dar ruim. Fernando, 3 hábitos como líder que depois que tu começou a praticar, mudaram completamente a tua vida. 3 hábitos: ler Bíblia todo dia, mudou a minha vida. Conversar com os meus conselheiros praticamente todo dia, mudou a minha vida. E quando eu me posicionei com as minhas fraquezas. Como assim, Fernando, as suas fraquezas, né? Aquilo que eu falei sobre, prestar atenção no seu comportamento, aquilo que te tira do eixo, aquilo que te tira do prumo, como diz lá no Goiás, né? É começar a me posicionar frente às minhas fraquezas. Então, se eu preciso ouvir um não, eu vou ouvir um não e vou obedecer. Se eu preciso, porque às vezes a gente ouve um conselho assim, cara, você precisa fazer isso. E para eu fazer isso, vai me gerar tempo, desgaste, energia e esforço. É a mesma coisa você vai no cardiologista, a pessoa teve uma parada cardíaca, teve um problema cardiovascular, vai no cardiologista e ele fala assim: meu irmão, você precisa fazer exercício físico, senão você vai morrer. Você tem que se posicionar. Você fala, eu não queria fazer isso, mas você vai ter que se posicionar e fazer o que é certo. Então, para mim, essas são as 3 coisas que eu diria, né, porque isso é muito importante e isso me ajudou demais. Amém. Eu queria te dar um presente agora, Opa! que é essa caneca aqui do nosso podcast, Ô, legal! tá? Vai ficar na minha Toma estante toma lá. café, né, então É. já vai aproveitar. Obrigado. Também quero te presentear com esse Aprendeu meu a viva livro voz. aqui. Olha, eu vim Hum, para comprar o livro, ganhei o livro. não, que isso. Mentalidade de alto nível. Mentalidade de alto nível. Esse livro aqui eu ensino que se a gente não mudar a forma como pensa, não conseguimos acessar o que Deus tem preparado para nossa vida. É verdade. Fernando, eu compreendi um segredo precioso que o Espírito Santo me ensinou. Se a minha mentalidade não estiver pronta para a estação que Deus está trazendo para a minha vida, É. eu não entro naquela Não estação. entra. Não entra. Então, a questão da mentalidade importa muito. Tem que mudar meus hábitos, mudar o que eu penso, como eu penso, Perfeito. né? Senão eu não acesso. E dentro aqui, ó, a gente criou tem um pôster que é um plano de ação. Boa, Que gosto Deus, disso. Deus me deu essa direção. Ferramenta. Isso. Cada um desses, Que legal. desses retângulos aqui é um capítulo do livro. Então a pessoa vai ler o capítulo 1 aqui e ela já vai colocar aqui o que ela vai mudar. É um plano de ação Boa. junto com a leitura do livro. Vai ajudar ela. Inclusive você que está aqui Que legal. nos ouvindo. Esse aqui é do Fernando, esse aqui é um presente nosso para ele, Amém. né? Aqui. Muito obrigado. E você pode adquirir através do nosso site www.vinicius7.com.br. Também quero agradecer a todo aquele que é membro aqui do canal, que nos apoia aqui no canal. E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o meu site www.vinicius7.com.br. Fernando, para encerrar, eu tenho mais uma pergunta para ti. Como lidar com pessoas tóxicas na liderança? Porque tem gente que é tóxica, né? São pessoas que é difícil liderar elas. E Sim. elas também são manipuladoras às vezes. Isso. Olha, eu costumo dizer o seguinte: tem gente. Bom, falando do mundo corporativo, eu sou da questão, eu sou da linha da conversa. Então, de sentar, conversar com dados, com apontamentos. Claro, é por isso que eu disse lá atrás a questão da congruência do líder. Porque se o líder tem congruência, ele senta com a pessoa, ele vai falar, e a pessoa fala assim: esse cara, o que ele tá falando, cobrando, ele vive. Porque senão você pode tomar uma invertida e a sua moral cai. Para tentar resgatar aquela pessoa. Eu acredito que as pessoas podem mudar, mas elas precisam querer. Igual o livro, né? Compra o livro, tá aqui o cronograma, a trilha para o cara tirar a tarefa e aplicar. Bom, ela tem que ler e aplicar.
Não deu certo no mundo corporativo, eu preciso fazer com que essa pessoa seja feliz em um outro lugar e ela produza aquilo que ela tem para produzir em outro lugar, numa outra oportunidade. Eu vou ter que fazer o desligamento dela, não tem como. Agora, falando de igreja, pessoas tóxicas, eu vou ter que tomar, nós vamos ter que tomar muito cuidado e muito zelo, porque senão isso vira um descarte. E aquilo pode afastar essa pessoa de Deus, ou ela pode gerar um problema muito grande. Então, pessoas tóxicas, eu preciso, primeiro, entender qual é essa toxicidade dela. Que toda toxina tem um antídoto. Para toda doença tem um antibiótico, pelo menos para boa parte. Cara, deixa eu entender como que funciona a cabeça desse camarada. Aí eu tô falando de igreja, no mundo corporativo isso também funciona. Deixa eu entender como que essa pessoa funciona. É temperamento? É trauma? Ou é algo neurológico mais sério? Uma esquizofrenia, por exemplo? Alguma coisa mais complicada? Um burnout, não, um borderline, alguma coisa assim. Então deixa eu buscar a ferramenta para ver se eu consigo me ajudar a ajudar ela. E vou trazer ela para conversa. Trazendo ela e apontando. Não deu certo, cara, eu vou ter que afastar. E na família, por exemplo, tem uma frase que a minha antiga CEO fala que é o seguinte: tem pessoas que eu vou ter que amar de longe. Eu vou precisar amar de longe. Então, na igreja, que eu acho que é o ponto mais delicado, na família também é, porque na família não tem como se afastar dependendo se for dentro da sua casa. Mas falando de liderança, na igreja, eu vou ter que estar muito perto dessa pessoa, com os olhos de Cristo, com oração, com estratégia, para ver se eu consigo resgatá-la e fazer com que ela enxergue. Fernando, mas isso gera uma energia muito grande da minha parte. Bem-vindo ao mundo da liderança. Porque se eu for sair, contrata e descarta, e descarta, e descarta, vai chegar uma hora que você não vai ter ninguém mais. Acabou. Além do prejuízo, né? Além do prejuízo. Então, liderança é isso. É você gastar energia. Claro que tudo tem um limite, né? Quanto mais estratégia, mais bagagem você tem, mais longe você vai com aquela pessoa. No mundo corporativo, tem formas de você dar chances para ela. Aí você tem terapia, você tem cursos que você pode pagar na empresa, você tem muitas conversas, colocar perto de outras pessoas. Aconteceu uma situação, chama a pessoa e conversa. Não deu certo, desligou, bate a rescisão, pague os direitos e tchau, obrigado. Na igreja, muita conversa, coloca perto de outro líder, para talvez essa pessoa estar mais. Você talvez é um líder e não consegue estar muito perto dela a todo momento. Então, busque um parceiro naquilo para ficar perto dela aí, direcionando, muita conversa e, claro, oração também, para Deus direcionar você e a outra pessoa. Tá, Fernando, mas chegou num ponto que não dá mais. Eu chamo aquela pessoa e falo, meu irmão, nós precisamos fazer uma mudança na liderança e precisamos colocar você numa outra área e a outra pessoa vir para sua área. Pode ser que aquela pessoa saia da igreja, mas aí vem a pergunta, me lembrei aqui agora, tem um cara chamado, ele é um estrategista aí da área da consultoria no Brasil e no mundo, chamado Vicente Falcone. É secular, mas ele tem uma coisa que é o seguinte, tem 3 perguntas que você precisa fazer. Se essa pessoa, pedisse para sair hoje, ela chegasse para você, seja na empresa ou seja na igreja, ela chegasse para você e falasse assim: "Não faço mais parte hoje, estou entregando aqui tal coisa". Eh, Ela faria falta? Sim ou não? Segunda pergunta, conhecendo como você conhece essa pessoa, você contrataria ela ou colocaria ela nesse cargo? Conhecendo o que você conhece hoje, você daria essa oportunidade que ela está hoje? Contrataria ela ou colocaria nesse cargo? Sim ou não? Se você disse não para alguma dessas 2 perguntas, você precisa desligar essa pessoa. Só que aí vem a terceira, que aí essa A é matadora. a bala de prata. Você já fez de tudo para resgatar essa pessoa? Se não, faça tudo. É Interessante. terrível essas 3 perguntas. Porque certamente se você tem alguém tóxico, em uma dessas 2 você fala assim: "Não contrataria". Não, se ela me pedisse para sair hoje, eu daria glória, eu faria uma festa. Beleza, mas você já fez de tudo? O que que é fazer de tudo? Tudo. Você já pagou terapia para essa pessoa? Você já conversou com a família?
Você já tirou tempo para conversar com ela? Você já dedicou tempo semanalmente? De tudo, cara, porque se você fez de tudo e você precisar afastar essa pessoa, seu coração tá em paz. Isso é liderança. Não tem e nos dias de hoje, e tá vindo a geração, os milênios aí, essa molecada aí que tá com 12, 13, meu menino tem 14 anos, daqui 2 aninhos tá no mercado de trabalho. E essa galera que tá vindo? "Ah, eu vou ter que usar isso demais". É verdade. É isso aí. Fernando, gratidão Eu por que ter agradeço. vindo. Eu gostaria que tu entregasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Tenho certeza que tu tem muito a agregar na vida de cada um deles. Olha para essa câmera aqui, dá uma mensagem final de 1 minuto e meio. Uma palavra que eu quero deixar é: procure conhecer Jesus de verdade. Como que você faz isso? Lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra viva, né. Eu sou prova disso, eu sou experiência disso, então leia a Bíblia. "Fernando, eu estou perdido", leia a Bíblia. Se alimente da palavra de Deus, porque isso vai te ajudar na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, no ministério que você tem. Então procure conhecer o que Deus quer de você, porque é quando você entende isso, é o que nós falamos aqui sobre rendição. E você não precisa ter medo de se render para Cristo. Então, se alimente dele, procure saber o que ele quer de você, lendo a Bíblia, buscando a palavra e conhecendo a vontade dele para você, que você pode ter certeza que as coisas que você está passando, que você precisa de ajuda, que você precisa de ajuste, serão ajustadas e uma hora a gente encontra por aí e você vai contar o seu testemunho de uma coisa linda que Deus fez com você. Tem um trecho de uma música do que eu gosto muito, que é assim: "Jesus pode escrever a sua história de novo, olha o que ele fez comigo". Eu sou prova disso, estamos lá como pastores nessa igreja em Brasília, eu não tenho capacidade, não tenho habilidade, mas a gente caminha de acordo com a vontade de Deus e ele faz tudo para nós. Amém. Gratidão, pastor, por ter Gratidão é aceitado o minha. nosso convite. Obrigado. Ficamos muito felizes. Seu ministério nos abençoa e que Amém. Deus continue te abençoando cada vez mais, Amém a viu? vocês também nesse canal maravilhoso, nesse trabalho incrível que vocês fazem, alcançando milhões de pessoas, que sejam Obrigado. mais e mais milhões e que a palavra de Deus continue alcançando a todos. Amém. E você que nos acompanhou no podcast A Voz, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, compartilha com outras pessoas. O tema hoje foi aqui vida espiritual, ministério, transições. E se você entrou agora do meio para cá, tem que assistir desde o início. Tem muita coisa boa aqui nesse podcast. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Até o próximo, se Deus quiser.